Olá, tudo bem? Estou aqui com você te trazendo mais um vídeo sobre as verdades do nosso Deus. Hoje vamos falar por que precisamos de salvação. Você já deve ter ouvido algumas pessoas crentes comentando sobre salvação. Na verdade, os crentes falam muito a respeito disso. E talvez, como eu um dia já me fiz essa pergunta, também deve estar nessa dúvida: por que precisamos de salvação? Afinal, salvação de quê? Então, eu vou te trazer aqui alguns versículos para poder te comprovar as verdades sobre a salvação e por que nós precisamos dela. Estou utilizando a Bíblia para te provar que não sou eu, mais uma vez, que estou dizendo, mas sim que Deus nos mostra sua verdade por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha o que diz João 3, 18, 19. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, quem crê no Filho de Deus, quem crê em Jesus, não é julgado. Julgado significa condenado. Quem crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. E qual é o julgamento? O julgamento é que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quais são essas trevas? As obras da carne, o pecado. As pessoas dão mais importância para as coisas do mundo do que para Deus, do que para Jesus Cristo. Ou seja, automaticamente, se você não fizer nada na sua vida, você já está condenado. Todos já estamos condenados desde que nascemos. Mas por que Deus condena as pessoas? Vamos entender. Olha aqui, primeiramente, Deus havia determinado e declarado ao homem as consequências do pecado. O primeiro homem criado por Deus foi Adão. O que Deus disse para Adão em Gênesis 2,17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus determinou a Adão que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento e declarou a ele que se ele comesse, certamente morreria. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, nós, toda a raça humana, é descendente de Adão. Logo, se Adão pecou, nós herdamos o pecado dele. Por isso, todos nós já somos pecadores por natureza. Olha o que diz Romanos 3,10. Não há justo, nenhum sequer. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Não existe nenhum justo na terra. 1 João 1,8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, se nós nos julgarmos justos, nos julgarmos que não somos pecadores, nos enganamos, estamos mentindo para nós mesmos e para Deus também, porque nós não cometemos pecado somente nas nossas ações. Muitas outras questões envolvem o pecado. Olha o que diz Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, aqui que está o erro de muitas pessoas em se achar justo. Acreditamos que somos pessoas boas, porque não maltratamos ninguém, porque somos honestos, não roubamos, não é mesmo? Mas aqui diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, se você puder fazer o bem, ajudar uma pessoa, levar o evangelho às pessoas, e você não fizer, você já está pecando. Deixar de fazer o que Deus manda é tanto pecado quanto fazer o que ele proíbe. Então aqui está uma explicação e tanto para podermos entender por que que não há justo sobre a terra. E o pecado, ele não está somente nas nossas ações, mas também no nosso pensamento. Deus conhece o nosso coração e sabe de todas as nossas intenções.
quando temos alguma intenção pecaminosa, alguma intenção má, já estamos pecando. Nós estamos condenados à morte e sofrimento eternos. Olha o que diz Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o nosso pecado não está somente nas nossas ações. Eu já disse isso para você, que nós pecamos em pensamento, porque Deus vê o nosso coração. Ele sabe de tudo que nós pensamos, de tudo que temos intenção de fazer, de praticar. Só pelo fato de termos a intenção já estamos pecando. E aqui nesse versículo também diz que os que aprovam as coisas erradas, os que aprovam as pessoas que praticam coisas más, também estão pecando. E mais um versículo, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, mais uma vez, não sou eu que estou falando em condenação, em destruição. A Bíblia, em várias passagens, ela cita isso. É por isso que nós cristãos, nós crentes, nos preocupamos tanto com a salvação e queremos levar essa palavra a você. Deus nos ordena que preguemos o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. E aqui nesse versículo deixa muito claro que o Senhor Jesus, com os anjos em seu poder, em chama de fogo, ele irá se vingar dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja quão importante nós conhecermos a Deus, nós buscarmos fazermos a vontade de Deus, conhecer o seu Evangelho e confiar nele. As pessoas que não praticam a palavra de Deus, que não têm Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, sofrerão penalidade de eterna destruição. Veja bem, aqui é muito claro: serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É por isso a tamanha preocupação com a sua vida, com a nossa vida, com a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos conhecidos e também das pessoas que não conhecemos, porque nós automaticamente já estamos condenados. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E também deixa bem claro, a segunda morte é a morte espiritual, a primeira morte é a morte física, mas a segunda morte para nós é a que mais importa, porque a segunda morte está falando da nossa eternidade, como passaremos a nossa eternidade. E aqui diz que as pessoas que praticam esses atos, elas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Então veja o quão importante é sabermos, é entendermos a questão da salvação e da condenação. Estamos condenados à morte e sofrimento eternos. Mas afinal, o que é salvação? Salvação é vida eterna. Quando dizemos que Jesus veio para nos salvar, estamos querendo dizer que ele veio para nos dar a vida eterna. Todos estávamos mortos e nenhum de nós escaparia. Mas aqui vem, a nossa salvação. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele quem? Jesus. Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu a salvação da condenação. Olha o que diz João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Então, no caso específico desse versículo, essas são as palavras de Jesus. Em verdade vos digo, quem crê naquele que me enviou, quem crê que Deus enviou a Jesus Cristo, tem a vida eterna. Olha como Jesus é o nosso plano perfeito, ele é o nosso sacrifício perfeito. Hebreus 7:25, na versão bíblica Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles, ou seja, Jesus é o nosso advogado junto a Deus. Ele intercede por nós junto ao nosso Deus. Ele é o único que pode nos salvar da morte e sofrimento eternos. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, quem intercede por nós junto a Deus é Jesus Cristo. Nenhuma pessoa, viva ou morta, consegue dar a salvação para nós. Somente Jesus Cristo, ele que foi o sacrifício perfeito. E para finalizar, 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então podemos ver, a Bíblia ela deixa muito claro, ela nos prova que Jesus é o nosso único mediador. Portanto, meus irmãos, vamos confiar em Jesus Cristo, coloque sua fé nele e ele te dará esse dom, te dará esse privilégio de não ser julgado, de não ser condenado e de passar a vida eterna ao lado dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva, acompanhe, compartilhe com seus amigos, ok? Nos vemos logo mais em outros vídeos. Até mais, um grande abraço!